Ele foi curado da morte, mas cometeu um erro que destruiu seu reino. A história do rei Ezequias. Sabe aquele momento em que você recebe uma segunda chance na vida e fica tão grato, tão aliviado, que parece que nada pode dar errado? Foi exatamente isso que aconteceu com Ezequias, rei de Judá. Ele tinha acabado de escapar da morte de uma forma milagrosa. Imagina a cena. Um homem no auge do seu reinado, com tanto ainda para fazer, tantos planos, tantas responsabilidades, e de repente uma doença mortal bate à sua porta. Não era uma gripe, não era algo passageiro. Era algo que os médicos da época olhavam e balançavam a cabeça. Era o fim. Ezequias sabia disso. Ele sentiu o peso daquela sentença e fez o que qualquer um de nós faria. Ele orou, ele chorou. Ele se voltou para Deus com toda a sinceridade do seu coração. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu. Deus viu aquelas lágrimas, aquela angústia genuína, e decidiu estender a vida de Ezequias por mais 15 anos. 15 anos inteiros. Pensa nisso. 15 anos que não estavam no planejamento original. 15 anos de bônus, de graça, de misericórdia pura. O profeta Isaías foi até ele e disse que Deus tinha visto suas lágrimas e ouvido sua oração. Ezequias seria curado. E não foi só um curado gradual, não. Foi algo visível, tangível. Deus até fez o sol retroceder 10 graus como sinal. Imagina o impacto disso. A natureza obedecendo à voz divina para confirmar que aquele homem teria mais tempo de vida. Era algo sobrenatural, algo que deixaria qualquer um de joelhos em gratidão. E Ezequias ficou grato. É claro que ficou. Ele celebrou, ele agradeceu, ele reconheceu que tinha sido salvo pela mão de Deus. Mas aqui está o problema. Às vezes, quando passamos por algo tão grande, quando somos elevados de uma forma tão poderosa, algo dentro de nós muda, e nem sempre é para melhor. Às vezes, aquela experiência incrível, aquele milagre, aquela vitória, pode plantar em nós uma semente perigosa. A semente do orgulho. Foi exatamente isso que aconteceu com Ezequias. Não imediatamente, mas aos poucos. A notícia da sua cura se espalhou. Reis de outras nações ficaram sabendo. E entre esses reis estava o poderoso império da Babilônia. Eles mandaram embaixadores até Jerusalém, carregando presentes, cartas, cumprimentos. Oficialmente, eles vinham parabenizar Ezequias pela sua recuperação. Mas a gente sabe que quando impérios mandam embaixadores, sempre há uma segunda intenção. Sempre há um jogo político acontecendo nos bastidores. E Ezequias recebeu esses embaixadores com pompa e circunstância. Ele estava feliz, estava orgulhoso, estava se sentindo importante. E aqui começa o grande erro. Aqui começa a tragédia. Porque Ezequias não se contentou em apenas receber bem os visitantes. Ele quis impressionar. Ele quis mostrar que Judá não era uma nação qualquer. Ele quis provar que era um rei poderoso, que seu reino era rico, que tinha recursos, que tinha poder. Então ele fez algo impensável. Ele abriu as portas dos seus tesouros. Ele mostrou tudo. A prata, o ouro, as especiarias, os óleos preciosos, todo o arsenal de armas, tudo que estava guardado nos seus depósitos. Ele fez questão de que os embaixadores vissem cada detalhe, cada riqueza, cada recurso que Judá possuía. Não ficou nada escondido. Era como se ele estivesse dizendo: olhem para mim, vejam o que eu tenho, vejam quão abençoado eu sou, vejam quão importante eu me tornei. E aqui está a coisa. Ezequias não estava apenas mostrando as riquezas de Judá. Ele estava mostrando sua própria importância. Era vaidade pura. Era orgulho disfarçado de hospitalidade. Era um homem que tinha esquecido, mesmo que temporariamente, de onde veio aquela bênção. Ele tinha esquecido que aqueles 15 anos extras eram um presente de Deus. Ele tinha esquecido que estava vivo por misericórdia, não por mérito próprio. É tão fácil fazer isso, não é? É tão fácil receber uma bênção de Deus e, aos poucos, começar a agir como se fôssemos nós os responsáveis por ela. Como se nosso talento, nossa inteligência, nossa capacidade tivesse conquistado aquilo,
A gente esquece que tudo é graça. A gente esquece que cada respiração é um presente. E quando esquecemos isso, abrimos a porta para o orgulho entrar. Foi exatamente nesse momento que o profeta Isaías apareceu novamente. Ele tinha sido o mensageiro das boas notícias antes, o que anunciou a cura. Mas agora ele vinha com uma mensagem diferente. Isaías perguntou a Ezequias: "O que aqueles homens viram? O que você mostrou a eles?" E Ezequias, sem perceber a gravidade do que tinha feito, respondeu com toda a tranquilidade: "Mostrei tudo. Não ficou nada nos meus tesouros que eu não tenha mostrado." E aí veio a profecia, devastadora, difícil de ouvir. Isaías disse que dias viriam em que tudo aquilo que Ezequias tinha mostrado, tudo aquilo que estava guardado nos seus tesouros, seria levado para a Babilônia. Nada ficaria. E não apenas as riquezas. Até mesmo alguns dos descendentes de Ezequias seriam levados como cativos para servirem no palácio do rei da Babilônia. Aquilo que ele tinha exibido com tanto orgulho seria exatamente o que despertaria a cobiça do império que um dia destruiria Judá. Imagina o peso dessas palavras. Imagina ouvir que suas escolhas, suas decisões tomadas num momento de vaidade, teriam consequências gerações depois. Ezequias não veria aquilo acontecer nos seus dias, mas seus filhos, seus netos, seu povo pagariam o preço. As riquezas que ele tanto se orgulhou em exibir seriam saqueadas. Os tesouros que ele revelou com tanta empolgação seriam pilhados, e parte da sua própria descendência seria arrastada para o exílio. E sabe qual foi a resposta de Ezequias? Ele disse: "A palavra do Senhor é boa, porque haverá paz e segurança nos meus dias." Tem algo quase egoísta nessa resposta, não tem? É como se ele dissesse: "Tudo bem, desde que eu não veja isso acontecer, desde que não seja no meu tempo, está tudo bem." Ele não pensou no legado que estava deixando. Não pensou nas gerações futuras. Estava aliviado porque a consequência não cairia sobre ele imediatamente. Essa é uma lição tão profunda para todos nós. Porque a vaidade não destrói apenas a gente, ela pode destruir tudo ao nosso redor. Pode afetar as pessoas que amamos, pode comprometer o futuro dos nossos filhos, pode prejudicar aqueles que virão depois de nós. Quando agimos com orgulho, quando queremos impressionar, quando buscamos glória para nós mesmos, não percebemos que estamos plantando sementes de destruição. Ezequias era um bom rei. Ele tinha feito reformas importantes, tinha tirado a idolatria de Judá, tinha buscado a Deus de verdade. Mas num momento de fraqueza, num momento de vaidade, ele abriu uma porta que não deveria ter aberto. Ele deu informações a pessoas erradas. Ele confiou em quem não deveria confiar. E tudo porque queria parecer grande, queria parecer poderoso, queria que os outros o admirassem. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes expomos coisas que deveriam ficar guardadas? Quantas vezes compartilhamos bênçãos de um jeito que não glorifica a Deus, mas glorifica a gente mesmo? Quantas vezes usamos o que recebemos de graça para alimentar nosso próprio ego? A gente posta nas redes sociais, a gente conta para os outros, a gente exibe, a gente quer que vejam o quanto somos abençoados. Mas esquecemos de perguntar: isso está trazendo glória para Deus ou para mim? O problema de Ezequias não foi ser grato. O problema não foi celebrar a cura. O problema foi transformar a gratidão em exibicionismo. Foi usar a bênção de Deus para construir um monumento para si mesmo. E quando fazemos isso, quando colocamos nossa glória acima da glória de Deus, quando buscamos a aprovação dos homens mais do que a aprovação divina, estamos caminhando para o mesmo erro. A verdade é que Deus nos dá coisas boas. Ele nos abençoa. Ele nos cura. Ele nos prospera. Mas tudo isso tem um propósito maior. Não é para que guardemos para nós mesmos e nos vangloriemos. É para que outras pessoas vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É para que nossa vida aponte para Ele, não para nós. É para que as pessoas olhem para o que temos e digam: veja o que Deus fez, e não, veja como Ele é impressionante. Ezequias teve uma chance incrível. Ele poderia ter usado aquela visita dos embaixadores para falar da bondade de Deus.
Poderia ter contado como orou, como foi curado, como Deus tinha sido fiel. Poderia ter apontado para o céu ao invés de apontar para os seus tesouros. Mas ele escolheu o caminho do orgulho. E essa escolha teve consequências. A história de Ezequias nos lembra que podemos começar bem e terminar mal. Podemos ter uma vida de fé genuína e ainda assim cometer erros graves. Podemos ser usados por Deus poderosamente e ainda assim cair em armadilhas. Ninguém está imune ao orgulho. Ninguém está acima da queda. E é por isso que precisamos de vigilância constante, de humildade constante, de lembrança constante de que tudo é graça. Quando você olhar para as bênçãos na sua vida, para as vitórias, para as curas, para as conquistas, lembre-se, não foi por merecimento, foi por graça. E essa graça precisa ser guardada com sabedoria. Não é para ser exibida com orgulho. Não é para impressionar pessoas. Não é para construir uma imagem. É para glorificar aquele que deu. Ezequias viveu mais 15 anos depois daquela cura. Mas a história que ficou não foi só da cura milagrosa. Foi também do erro de vaidade. Foi da consequência que suas escolhas trouxeram. E isso é um alerta para todos nós. Como você está usando o que Deus te deu? Para quem você está apontando com as suas bênçãos? Você está sendo sábio com o que recebeu ou está abrindo portas que não deveria abrir? Que possamos aprender com Ezequias. Aprender tanto com seus acertos quanto com seus erros. Que possamos viver com gratidão, mas também com humildade. Que possamos celebrar as bênçãos de Deus sem transformá-las em motivo de vanglória. Porque no fim, o que importa não é o que temos, mas a quem pertencemos. E se pertencemos a Deus, então tudo que temos deve apontar para Ele.